Então vamos chegar aí o convidado que a gente tanto Olha aí. enrolamos para a chegada dele, o legendário Flávio Álvaro. Muito obrigado por mais uma vez atender o pedido aí, Flávio, tudo bom? Tudo bem, senhores? Boa tarde. Eita, espera, eu vi você sorrindo, é isso? Cara, pra 3-0, você né? toda hora, meu irmão. Que beleza. Olha, eu já queria abrir com esse assunto, que eu vi esse card, Flávio, era tipo num watch party que tem aqui em Vegas, né, tipo um bar e Ah, tal, uma galera, e você era o único treinador que estava no corner dos 3 nerds, certo? certo. E aí toda hora e os 3 venceram, e toda hora que vencia, todo mundo sorria e você com cara fechado, assim. Por quê? E aí essa curiosidade que eu vi na internet, muita gente se pergunta: "Por que você não Ah, sorri na hora do anúncio da vitória?" cara, a minha relação com as artes marciais ela é um pouco mais intrínseca, né? Eu não. Assim, Diego, eu tenho um respeito tão grande por aquele espaço ali, sabe? Por aquele lugar chamado Octagon. E ao mesmo tempo eu vi que. Eu sei que muitos sonhos foram desfeitos ali também, sabe? Houveram muitas situações também constrangedoras, ruins, de machucados, de sonhos interrompidos. E, cara, para mim seria a mesma coisa eu entrar dentro de uma arena e dentro dessa arena eu comemorar algo de bom que aconteceu comigo, sabendo que ali tem muito sangue espalhado ali, sabe? Eu tenho uma relação com as artes marciais um pouco diferente, assim, sabe? A arte marcial para mim não é só um lugar onde eu trabalho, onde eu ganho dinheiro, mas foi um lugar onde eu mudei minha vida. Eu tenho as artes marciais como algo muito mais pessoal. Eu, então, respeito muito as artes marciais, respeito muito o MMA, respeito muito o Octagon. Eu não consigo comemorar ou estar em um estado que não seja seriedade e me manter ali centrado pelo respeito que eu tenho por todos aqueles guerreiros que um dia se machucaram, perderam seus sonhos, enfim, por todas as famílias que um dia choraram ali. Então, é uma forma que eu tenho de mostrar respeito às artes marciais e a todos os grandes guerreiros que um dia ali passaram e tiveram seus caminhos também não tão felizes. Então, por respeito a eles, por respeito à minha história, por respeito à história da própria arte marcial, eu não comemoro, não fico feliz. Tá explicado, tá explicado. Até porque toda luta um vence, um perde, né, então alguém atinge o sonho e alguém tem o sonho interrompido. Tá muito bem explicado, Até respeito aos meus próprios adversários também, né? sim. Eu sei que eles treinaram muito também, se dedicaram. é, Foram eles que foram os responsáveis também por aquele momento que nós estamos vivendo ali, sabe? Então eu tenho que agradecer a todos eles. A forma também que eu tenho de agradecê-los é também me manter sério e centrado, respeitando a todos que ali estão e estiveram. Perfeito. Tarso, vamos lá, minha última pergunta antes de passar para você. Temos 3 lutas para falar rapidamente com o Flávio, mas antes disso, corte de peso. A Fight Nerd estava com 3 atletas competindo e o Caio Borralho de backup, Tá. né, de reserva. Ou Bem seja, lembrado. 4 cortes de peso ao mesmo tempo, um batendo peso de campeonato, que seria o caso do Caio, né, majoritariamente. Como foi, foi a primeira vez que vocês fizeram 4 cortes de peso simultâneo? Como foi a Aham. estrutura? Quanta gente precisou ser envolvida? Como é que foi esse trabalho todo em conjunto? Diego, foi mais fácil do que eu pensava. A gente fez o caminho se tornar um caminho mais fácil, assim. Não que se não tivesse uma estrutura, uma organização, uma logística muito bem feita, seria. Ou foi pela nossa experiência, ou foi também pela condução do Pablo Sucupira também, ou foi também pelo tempo que eu tenho fazendo isso, ou foi também pela presença do Caio, do próprio Caio Borralho ali, pela maturidade, pela experiência do Carlos Prates, pela seriedade do Olenchuk, pela força de vontade, pela garra da Karine Killer, por todos os profissionais envolvidos, Walter Roberto, Tererê, o Bambam, o Cris, a Calindra, a todos que ali fizeram parte, o Dr. Lucas, espetacular nutricionista. Então, todos esses profissionais, e me perdoe se eu não estou falando o nome de algum, mas eu estou cansado até da viagem, cheguei agora. Todos esses profissionais, mais os nossos atletas em conjunto, fizemos isso acontecer. E o caminho, senhores, que é o mais legal e interessante de tudo, foi muito um momento em que houve um estresse acima da média, brigas, situações chatas ou constrangedoras. Houve um respeito mútuo da parte de todos os profissionais, uma confiança tremenda.
a gente tem que parabenizar a toda a equipe Fight Nerds que fez parte não só dessa Fight Week, mas também que deixou nossos atletas prontos, a todos os profissionais da medicina, nutricionista, preparadores físicos, o Ítalo Vilardi, sempre próximo também, enfim, muitos e muitos profissionais que fizeram parte, fizeram com que nossos atletas chegassem nessa semana da luta também, não só prontos fisicamente, mas mentalmente também, para suportar, para superar essa semana tão difícil, que é uma semana que não é só a perda de peso, mas também há muitos compromissos com o UFC, é um card numerado, e a gente tinha o Carlos Prates na cabeça lá do card lá, tínhamos a Karine Killer vindo de derrota, tínhamos o Olenchuk aí tentando se afirmar como um dos grandes da categoria, e o Caio Borralho, né, numa possível luta que ele iria fazer, e estava extremamente motivado, feliz, pronto, empolgado para poder bater esse peso, bater no Shimaev ou no Duplessis, caso fosse necessário. Podem ter certeza, senhores, teríamos 4 vitórias, podia ser qualquer um dos dois. Caio Borralho ia passar o rodo neles, te juro. Caio Borralho tá voando. Novo campeão da categoria tem nome, Caio Borralho. Espetacular, cara. Parabéns pelas vitórias, inclusive, pelo trabalho. E até uma questão que eu ia perguntar dentro dessa construção, porque se eu puder falar além do 319, porque vocês vão, agora na sequência vai ter o Caio Borralho, vai ter o Jean também entrando em ação, quem sabe de novo o Carlos Prates no Rio. Cara, é uma expansão muito grande e cards grandes e mais pessoas entrando. Como é que vocês conseguem fazer essa organização? Chegou um momento que vocês falaram, sentaram, fizeram uma reunião, ou vocês colocaram alguma pessoa que fique a cargo dessa logística, tentaram ver com uma outra academia que já de repente passou por uma situação similar? Como é que vocês fizeram essa expansão de treinamento para poder planejar, né? Na verdade, o que acontece em todo esse contexto? Nós tivemos agora em Chicago 4 atletas competindo e cada um desses atletas eles tinham um head coach, ele tinha alguém responsável por ele. No caso, por exemplo, da Karine Killer, era o Tererê. No Caio Borralho, era eu. No Olenchuk, era o Walter Roberto. E do Carlos Prates, era o Cris. O Pablito, Pablo Sucupira, ele estava organizando o geral todo. Então, o Pablo Sucupira era a cabeça. Essa cabeça aqui, ela direcionava e verificava, acompanhava tudo que estava acontecendo, e cada um de nós, líderes, estávamos prontos para fazer com que os nossos atletas cumprissem com as metas e objetivos, passando sempre o feedback um para o outro, trocando ideias, fazendo a logística de horário, locais, como iríamos fazer. O bom dos Fight Nerds é que é um produto onde todo mundo hoje confia nele, né? Então todos os atletas e todos os profissionais, eles sabem que eles podem seguir cegamente aquilo que foi implementado pela equipe, a forma como nós lidamos com a perda de peso, a forma como nós lidamos com a Fight Week, com os treinamentos, com tudo que é necessário para chegar pronto para a luta, a gente tem essa credibilidade. Então, dentro disso, é muito fácil executar o plano, porque eles confiam no plano. É um plano que vem dando certo. É de uma equipe campeã. É de uma equipe que é a número 1 hoje no mundo, a equipe dos Fight Nerds. Então, para a gente colocar esse produto na prateleira e ter a confiança do cliente para comprá-lo e consumi-lo, é mais fácil. Então, é isso que está tornando o caminho dos Fight Nerds um caminho mais tranquilo, porque há confiança da parte daqueles que fazem parte de aceitar e conduzir conosco tudo que vem nesse contexto para que a gente consiga fazer com que os nossos objetivos sejam concretizados. Perfeito, perfeito. Vamos lá. Das 3 lutas, vamos em ordem, então. Começar pela Karine Killer e Johnny Barbosa. Aliás, a Karine... Diegão, só antes de entrar nas perguntas, pede pro Flávio Álvaro mandar a rapaziada deixar o like, porque se a gente pede, o pessoal não deixa. Com o Flavão aqui, o legendário pedindo, se pá, a rapaziada dá uma moral, né? Se fizer cara Pediu de bravo... o quê? Desculpa? Deixar o like. Não, mas se não deixarem o like, aí lascou, né? E o Flávio Álvaro vai ter que fazer uma visita aí pessoal, fazer essa cara feia assim, ó. Rosnar na sua porta. Galera, deixa o like aí, curta, sigam. Vocês sabem que, porra, é assim, com poucos eu falo. Com poucos eu falo. Com poucos eu tenho essa vontade de poder me comunicar, assim, com os meios de mídias mesmo, assim.
E o Diego é um desses poucos pela seriedade, pelo comprometimento, por todo o amor e carinho que ele tem pelas artes marciais há anos, né? Conheço o Diego há anos, anos e anos. Então eu vou pedir para vocês curtirem, porque vão estar aí acompanhando, curtindo o que há de verdade, o que há de melhor dentro do cenário do MMA mundial. Vocês são Monstro. brabo e eu sou fã de vocês. Olha o café da sogra, ó. Com licença. Legendário, tem história pra contar, mais de 60 lutas, já lutou com o Anderson Silva, essa luta não tá no Sherdog. Um dia Infelizmente. eu vou conseguir colocar essa luta no Sherdog, que era muito das Amém. antigas desse evento. É a única derrota que eu faço questão de computar. Eu já vi fotos dessa luta, enfim. Já, lógico que já. Vou voltar a esse assunto com eles um dia. Vamos lá. Karine Killer e Johnny Barbosa. A Karine bom, primeiro camp dela lá, pouco tempo ali para se adaptar, já mostrou evoluções, então ela me pareceu que ela ficou muito unida com você e com o Tererê, principalmente, óbvio que com toda a equipe, né? Teve até uma pequena dúvida ali, que, pelo menos nos Estados Unidos, a bancada americana marcou a vitória do Dione, primeiro e segundo assalto. Se eu não me engano, a bancada brasileira estava nessa luta, Tarso? Eu tava, inclusive, até legal de falar, eu pontuei, inclusive, na hora, eu falei, o primeiro e o segundo round foram mais fortes da Dione, com o meio final da Karine chegando mais forte. Eu até vi vitória da Dione, mas o Pamplona viu vitória da Karine. Eu falei que era cenário de 29-28, tanto que foi o que deu ali, mas eu acabei marcando pra Dione. Certo. Não, até revi a luta, a mídia também se dividiu. O segundo assalto foi o fiel da balança ali. Flávio, como é que foi treinar a Karine e como foi essa luta ali, tá no corner dela? Como você analisou a luta? Cara, assim, a Karine, ela chegou na academia com muita vontade, muito profissionalismo. A Karine vem de uma história nas artes marciais muito bonita, de superação, de força de vontade, onde ela chegou aonde chegou pelo talento dela, pela força de vontade, também pelas pessoas que fizeram parte disso. Ela tem uma esposa incrível também, uma família incrível que cuida bem dela. E a Karine veio de corpo e alma para os Fight Nerds. Ela veio realmente acreditando e crendo que os Fight Nerds poderiam ajudá-la a superar aquele momento difícil que ela teve com a Vivi, a derrota que ela teve dentro do UFC, e a gente abraçou a causa. Eu, quando vi a Karine, eu sou bem seletivo com os atletas que eu vou trabalhar, Diego, e não pelo fato de eu achar que ele serve ou não para mim, mas eu tento encaixar o perfil do atleta com o meu, para saber se eu realmente posso conduzi-lo a uma melhora, a uma vitória, e não só uma vitória, mas uma condução de uma boa luta, de ter uma carreira digna e próspera dentro do UFC. E se eu vejo que esses parâmetros estão de acordo com aquilo que eu sou, eu vou dentro. A Karine, desde o começo, eu senti que eu poderia trabalhar com ela. Então, a gente teve uma aproximação. Na verdade, fez um grupo ali, Karine, Tererê e Walter Roberto. A gente fez os Black Nerds. O lado preto dos nerds. Só o time só de preto, só. Foi da hora demais. Ah, meu Deus do céu. E aí a gente se uniu bastante, assim, não por questões raciais, a gente brinca com isso, assim, mas houve uma aproximação muito boa da Karine com o Tererê, com o Walter, com o Pablito, comigo, e a gente quis muito trabalhá-la. Vocês viram que melhorou muito a parte de strike da Karine, né? Ela teve uma condução de luta muito mais inteligente, ela conseguiu não passar do ponto, até deveria às vezes o gás dela estava absurdo. Você vê que ela chegou no terceiro melhor do que a adversária dela, do que a Dione, e a Dione também teve pouco tempo de camp, né? Também a gente também tem que ressaltar isso também. E ela teve uma adversária duríssima, que trouxe para ela dificuldades, quais a gente sabia que ela teria que superar. E eu acredito, assim, por tudo, com todo o contexto, eu acabei de rever a luta aqui na televisão, no UFC Fight Pass, e a Karine ganhou a luta, mesmo ela estando de costa no chão no segundo round. Todos os bons golpes foram da parte dela, as cotoveladas de baixo, a tentativa de finalização naquele triângulo ali, o quanto ela quis lutar e o quanto a Dione não quis lutar, fez a Dione perder o segundo round. E o terceiro round, eu acho que a Karine superou ela bem ali, né, com aquelas tentativas de finalizações, com a posição, além da Karine ter perdido posições que não deveria ter perdido, né, a gente falou muito sobre isso, mas é a primeira luta dela com os Fight Nerds e conosco no corner, então os erros também, eles são aceitáveis. Vamos melhorar, e vocês podem ter certeza que estamos à frente de uma próspera
candidata ao título. A Karine, assim, a gente estava falando, Pablito e eu, que a gente pode deixar a Karine um Ícaro. Ela tem o biotipo do Ícaro, ela tem, assim, a adaptações físicas e mentais parecidas com a do Ícaro, então a gente quer trabalhar bastante isso para que a gente consiga levá-la até esse triunfo aí, que é chegar próximo ao cinturão ou ao cinturão. E falando dessa luta, menino, só para a gente tirar uma polêmica, assim, do nosso colo, né? A Dione, que foi a adversária dela, eu conheço ela, a gente se conheceu lá em Las Vegas, uma menina muito gente fina, boa, só que a partir do momento que a gente fecha uma luta, aí qualquer amizade, qualquer camaradagem, para mim vai pro saco, sabe? Já não é mais, assim, questões eu não vou maltratar, eu não vou denegrir, nem para mim, nem para as pessoas à minha volta, nem para Karine, nem nas redes sociais, jamais vou fazer isso aí, que eu sou profissional, mas não vai ter sorriso meu, não vai ter boa-vinda dentro da minha casa, sabe? A gente tem eu trabalho as artes marciais com uma seriedade, igual eu falei, e para mim, a Citolo tá comigo, a Citolo tá com os meus atletas, a partir daí a coisa é séria, né? Não se torne inimigo, mas também eu sei que ali eu tenho que trabalhar duro, trabalhar sério, e também não vou aceitar também que as pessoas às vezes falam coisas que não foi verdade. A Dione no Octagon, ela me puxou pelo braço e exigiu respeito da minha parte, né? Mas nunca a desrespeitei, nunca fui grosso ou mal com ela, nunca falei mal dela para ninguém. Ao contrário, quando houve algum conflito, que teve um conflito dentro do Octagon, um começo de um conflito, foi porque ela me puxou e exigiu de mim algo que eu não, assim, não fazia sentido. Eu só não a tratei bem, só não falei com ela. Mas de resto, não falei nada e tal, enfim. Só para tirar essa polêmica aí do colo aí, porque às vezes eu vi que ela postou umas coisas lá que me mandaram, como se eu tivesse sido mal com ela ou feito alguma coisa ruim, mas em nenhum momento eu a tratei mal. O que Simplesmente eu aconteceu? não fiz proximidade. Você não foi apertar a mão do time todo pós-luta, Não, foi? não. Não aperta a mão nem dos meus. Não dou sorriso nem pros meus quando eles ganham. Nem dos meus. Vou apertar a mão de adversário? Cara, não é do meu perfil. Mas é como eu digo, ô Diego, eu não vou tratá-la mal. Eu não vou falar mal dela. Não falei mal dela pra Karine, não falei mal dela na equipe, não falei mal dela pra ninguém. Pra ninguém. Se alguém falar que um dia eu falei mal da Dione, denegri a imagem dela, está mentindo. E pelo fato de eu não a tratá-la bem, de repente isso acabou para ela se transformando em um transtorno, né? Ela achou que eu deveria tratá-la bem em algum momento. E isso não vai ocorrer. É isso que aconteceu, senhores. Só para tirar essa polêmica do colo aí, para a gente matar essa nota. Aí o que ela só foi ali pedir, sei lá, respeito, foi isso? Ela pediu respeito, falou que me respeitava muito, falou inglês, né? Começou a falar inglês. Falou, eu te respeito muito, porque você não me respeita, olha no meu olho para falar comigo. E, cara, falei, caraca, mano, mas o que tá acontecendo, cara? Por que tá vendo essa conversa? Acabou a história, não quero. Simplesmente, pô, dá licença, me deixa aqui. Deixa eu no meu mundo, assim, sabe? Eu quero ficar aqui. Eu tenho um mundo que é meu, sabe, Diego? Sabe, senhores? Não é um mundo da comemoração, não é um mundo do conflito, não é um mundo do chororô, das brigas. É um mundo Flávio Álvaro, é meu mundinho ali, na hora que subo no octagon ali, tô no meu mundinho ali, na minha mente, centrado já, sabe? Centrado, preocupado com a minha postura, com a forma como eu lido com as artes marciais. Então, porra, isso aí é uma coisa muito minha e nada contra a Dione ou contra qualquer outro atleta. É como eu encaro as artes marciais, como eu encaro a luta. Então, isso para mim é uma coisa muito pessoal e não vai mudar para ninguém. Perfeito. Podemos passar para a próxima luta, então, Tarso? Perfeito. Eu queria fazer uma questão da Karine ainda, mas vamos seguir, senão dá tempo de falar de todo mundo. Não, pode falar da Karine. Brevemente, então, só surfando um pouco o que o Diego questionou da primeiro camp da Karine com vocês e tudo mais, eu vendo algumas lutas da Karine essa última atuação, eu percebi que nessa luta contra a Dione, ela realmente em pé, como você mencionou, ela estava mais assertiva, ela jogava menos coisa no vazio, e eu acho que isso também contribuiu para a parte do gás dela ter rendido melhor. Perfeito. Isso foi o foco do trabalho de vocês? Essa realmente foi, digamos assim, polir
quando vão ser os ataques, quais vão ser os ataques, qual foi o foco para vocês nesse camp, na hora que vocês receberam a Karine e viram o potencial que vocês tinham na mão? E o Diego, eu acho que vai querer... Só para adicionar na pergunta, foi a primeira vez que eu vi a Karine tão cautelosa no primeiro round. Fez parte dessa estratégia como todo, como o Tarso mencionou? O que acontece, senhores? É uma coisa até que eu até adoraria falar até pra Jéssica Batistaca, né? Eu até falei com a Jéssica depois da luta um pouco, mas eu não falei isso, porque também não era hora de falar nada técnico, né? Pô, só dar parabéns pela guerra, foi uma guerra, uma lutaça. Mas o que os treinadores e as equipes trabalham, que é o que os Fight Nerds têm vantagem. Eles trabalham do golpe para frente, né? Eles não trabalham antes do golpe e não trabalham depois do golpe. Eles pensam no golpe, né? Então você vê que eles não têm a aproximação, eles não têm a finta, eles não têm a entrada, eles não têm a manipulação. Eles pensam no golpe, né? Então você vê que tudo que eles fazem é voltado a dar golpe. Tudo golpe, né? Então tudo se resume a dar golpe, bloquear golpe, dar golpe, tomar golpe, quem resiste mais, quem bate mais forte, quem bate mais rápido. Nos Fight Nerds, essa questão já foi superada, tá para trás isso aí. Então, acho que o grande trunfo na manga dos Fight Nerds é o que os Fight Nerds faz antes e depois do golpe, né? Então, a construção do golpe para nós é importante e depois disso, o que a gente faz com o que restou. Então, isso é algo que os atletas, e eu até adoraria ter falado isso para Jéssica, espero que ela veja. Eu acho que ela tem uns golpes maravilhosos, assim, os golpes dela são os golpes mais poderosos da categoria. Não vejo uma 5-2 bater mais forte que a Jéssica. Só que ela sempre chega no golpe. Dificilmente ela chega no golpe inteiro. Ela sempre chega no golpe ou mal posicionada ou tomando golpe também, né? Nunca trabalhou bem a entrada do golpe, o antes do golpe. O que nós trabalhamos muito com a Karine, o Pablo Sucupira, que é o mestre disso, é fazer com que a Karine entendesse que o golpe é irrelevante. O mais importante de tudo é a dança, a movimentação, o que a gente faz, o contexto que a gente coloca lá dentro do octagon, para que a gente não precise do golpe para ganhar a luta. Que o golpe ele seja apenas mais um objetivo colocado dentro do jogo. Então o nosso jogo está acima do golpe. A gente procura fazer com que o nosso jogo ele não dependa do golpe, para que ele seja um jogo que vale a pena e que tenha funcionalidade. Vocês podem ver que a Karine errou muito poucos golpes. Os golpes que ela jogou sempre foram golpes. Alguns dos golpes que ela jogou causaram estrago e tiveram sucesso, porque ela trabalhou essa calma de poder saber com que ela, para chegar até o golpe, ela teria que trabalhar isso com cautela, com respeito, com disciplina, para que ela conseguisse chegar inteira no golpe. Então acho que foi isso. Acho que a Karine melhorou bastante no antes e também no depois do golpe. Espetacular. Muito bom, muito bom. Muito bom ouvir isso. Mas então já vou aproveitar, Diegão, vou pro Mihal. E a pergunta que eu quero fazer para você, Flávio, cara, é uma experiência realmente, né? 2 poloneses, porque ele veio com o irmão, vieram pro Brasil, vieram beber da fonte aqui. E você está incluso no trabalho, como é que é essa relação? Como é que vocês conseguem fazer essa troca? É realmente o idioma da luta que funciona e vocês se entendem realmente pela arte marcial? Porque o trabalho aparentemente está dando muito certo. 2 boas vitórias do Mihal. Cara, você sabe que, senhores, eu sou muito de energia, né? Eu acho que, assim, a minha história de vida mesmo, eu acredito que caras que são muito bons fazendo algo, eles já vêm fazendo isso aí em outras vidas, sabe? Então, você vê um cara que é muito bom de luta hoje, em vidas passadas ele já foi um gladiador, já foi um guerreiro. Então, eu acredito que ele vem repetindo padrões, a existência dele em várias e várias reencarnações, sabe? Porque é muito difícil a gente pegar caras assim, você vê a diferença que tem um pro outro, mesmo fazendo a mesma coisa, treinando igual, se alimentando igual, fazendo tudo. E você vê que alguns se destacam tanto assim. Então acho que é porque ele já vem fazendo isso aí a outras encarnações. Acredito nisso, tá? E, cara, falando nesse contexto, o Mihal, eu acho que eu e o Mihal, a gente já lutou junto, já morremos junto em algumas das nossas vidas, assim, sabe, meu? Eu acho que eu e o Mihal, a gente já teve em alguma batalha épica, a gente já teve em algum grande exército, ou
na frente, sabe, de algo gigantesco que aconteceu na humanidade, porque eu tenho uma ligação espiritual com esse cara que é absurda. Eu não preciso falar com o Mihal. Mano, eu olho pro Mihal, eu faço uma expressão e ele já sabe. Ele sabe o que eu quero, assim, sabe? E a gente se comunica muito bem sem precisar usar as palavras. Eu e o Mihal, a gente se comunica pela alma. Nós temos uma comunicação espiritual, te juro, é verdade mesmo, palavra de homem. É absurdo como eu me sinto bem do lado do Mihal. Cara, eu tenho atletas meus que eu já treino, eu já treinei há anos, e eu não tenho uma ligação tão forte com esses atletas igual eu tenho com esse filho da puta desse polonês, mano. O cara é brabo, irmão. Mano, eu admiro aquele cara demais, assim, é um irmão de guerra. Eu fico muito feliz com o sucesso dele dentro dos Fight Nerds, como ele se entrega ao processo. É um cara muito dedicado, é um cara muito sábio, é um cara que sabe o que ele quer, respeita todos, sabe treinar, sabe se alimentar, sabe. É um profissional tremendo, assim. Ele se entregou de corpo e alma aos Fight Nerds, tá colhendo os frutos cujos quais ele plantou, e eu fico muito feliz de estar com ele nesse caminho mais uma vez, né? Depois de outras vidas, estamos juntos de novo. Então, cara, eu quero muito, 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 muito ajudá-lo nesse processo. Acredito que ele vai chegar nas cabeças. Espero que ele pegue o Vettori agora na próxima luta. Ele chamou, vai espancar o Vettori, vai espancar, tirar panada e vai galgar o caminho dele para chegar até as cabeças lá também. E se Deus quiser também, encabeçar ali a ponta da categoria junto com o Caio Borralho. Mihal que chegou na Fight Nerds, estava um passo a ser demitido, né? Essa é a verdade. Se ele tivesse perdido aquela luta dele em Miami, ele poderia sofrer um revés, que era a última luta do contrato, né? Ele fez aquela luta lá, era a última luta do contrato. Então, assim, mas ele tem uma relação muito boa. Acho que é o Mick, né? Que é o da categoria, sim. É o Mick, né? É o Mick. Ele tem uma relação muito boa com o Mick também. Ele e o Mick tem uma relação muito boa. Mas ele é o isso próprio não garante, empresário né, dele, né? Ele é o próprio empresário dele. É o próprio empresário. Ele que conduz tudo ali. Mano, eu fico assim. Eu tô tentando até ver se ele trabalha com o Lucas Luctus. Eu vou ver se eu faço essa ponte aí, que eu acho que vai dar muito certo ele e o Lucas, assim, certo, sabe? Hein? Vai dar muito certo, assim. Eu quero que ele trabalhe com o Lucas, cara, de verdade, assim. O Lucas é um menino muito bom de trabalho, é um ótimo profissional. Eu acho que ele e o Mihal, acho que vão cair bem. Eu tenho vários amigos também, ótimos profissionais, empresários, como o Ivan Jatobá mesmo, mas eu acho que o Lucas Luctus casa bem com o Mihal. O Lucas já trabalhou na G-Fight, tá, pessoal? Antes de ser manager. Olha aí. Eu acho que o Lucas já trabalhou de tudo já, né, meu? Promoter de evento, eu conheci ele quando eu produzi os eventos dele lá pro Esporte Interativo. Carreguei muita cadeira montando evento lá com o Lucas. Ele era Michê também, vocês sabem, né? Bicheiro, Michê, vocês sabem, né? Mas eu não conheci. Nessa época eu não conheci, não. Nessa época não foi minha época, não. O Diego pegou ele lá, ó. O Diegão só foi lá na Praça da Sé. Conheci o Lucas, ele tinha 17 anos, menor de idade. Hein? Olha aí. O cara é brabo, mano. É brabo. Agora tá hiperfocado aí. Monstro. Diego, fala do brabo, agora fala do brabo. Vamos falar do assunto principal da semana. Carlos Prates, nosso querido, o Deadpool brasileiro. O Deadpool brasileiro. É porque, assim, vamos lá. Você, como... Os seus treinos na Fire Nerds é mais a parte de solo, de wrestling, de queda, evitar queda e tal. Que é uma parte muito forte do Carlos também. Mas o Carlos, ele chama a atenção pelo Muay Thai absurdo que ele tem, né? Inclusive, nocaute, prêmio bônus e tal. E o Carlos tem uma diferença que ele não treina exclusivamente na Fire Nerds, ele treina na VTT, ele é cria do Cris, né? Cris Nogueira, Calindra Faria. Como é que é essa união? Ele treina em Taubaté, aí leva o Wagner Mota para lá, daí sobe para fazer os treinos do Flávio na Fire Nerds, aí fica 2-3 dias em São Paulo, volta para Taubaté. Como é essa logística, aproveitando que tem um hype em cima dele, aproveitando que você sabe que, pô, vacilou, não sei o que, tá no bar, né? Assim... o Carlos é aquele cara que ele pouco treina comigo. Eu pouco treino passo pro Carlos. Pouquíssimo. Nossa, muito pouco. O que o Carlos faz na luta em específico não é o jogo que eu passo, que eu pratico dentro dos Fight Nerds, onde eu for, que eu sou mais voltado ao grappling para MMA, ground and pound, defesa de queda, ataque de queda, grade.
Então, eu exploro mais essa parte. Só que, cara, a gente tem uma relação também de respeito, amizade, comprometimento, carinho tão grande, de tantos anos, né? Que eu conheço o Carlos Prates desde que ele tinha 17 anos de idade, né? Eu conheci o Carlos Prates moleque. Não vou falar que pequeno, que ele já era maior do que eu, lá na Chutebox do Diego Lima, que foi ele, a Calindro, o Christian lá com a gente lá. E a partir de lá começou a nossa relação. E, cara, assim, é absurdo o quanto o Carlos Prates ele consegue colocar as pessoas que fazem bem para ele do lado dele, né? Então, é assim, o grupo do Carlos Prates é o grupo menos profissional possível. Não é aquelas pessoas que você vê, esse aqui é o super treinador, não sei o quê, aquele não sei o quê. São os grandes amigos dele, as pessoas que ele confia, as pessoas que ele gosta, a pessoa que ele quer bem, que querem ele bem, que façam com que aquele ambiente seja um ambiente feliz, que o Carlos Prates é um menino feliz, é um cara que curte a vida, que gosta da vida, gosta de viver, e vive de forma assim, sem freio, né? O Carlos Prates, ele é um cara que ele gosta muito de pessoas, e ele gosta muito de estar perto de pessoas que realmente gostam dele e que ele faça ele se sentir bem. Em condução à luta, e eu sabendo disso, a experiência que eu tenho, o tempo que eu tenho com ele, eu sei o caminho que ele precisa ter para ganhar de qualquer um. E foi o caminho que ele não seguiu com o Ian Gary. No Ian Gary, teve um caminho que não era para ter seguido. O Ian Gary malandro, o Ian Gary foi um cara esperto, inteligentíssimo, conseguiu tirar o Carlos Prates do jogo. E como que ele tirou o Carlos Prates do jogo? Porque toda vez, você pode reparar na luta, toda vez que o Carlos Prates entrava naquele flow, o Ian Gary dava um sorriso e cumprimentava ele. Dava a mãozinha e cumprimentava. E aí fazia o Carlos Prates resetar aquela parte mental dele que era muito forte. E isso fez com que o Carlos Prates ele fosse conduzindo a luta da forma que ele não deveria ter conduzido. E a gente entende que isso é mérito do Ian Gary, da equipe dele também, fizeram um ótimo trabalho, o Chutebox, o Damian Maia. E, porra, cara, é assim, eu acredito que o Prates, ele pode vir a se tornar uma das maiores estrelas dentro dessa corporação. Dificilmente você vai ver alguém que vai dar tantos espetáculos, que vai ser tão vendável, que vai ser um menino tão bom de se trabalhar e de se conviver como o Carlos Prates. É um cara espetacular, assim, eu conheço ele há anos, não mudou nada. Mesmo hoje tendo mais dinheiro, mais fama, mais condições, condições de vida melhores, ele continua sendo o mesmo menino lá de Taubaté, um cara exemplar. Nem tudo, né? Agora Chicago, meu Deus do céu, Carlos Prates. Ave Maria. Tá Meu voltando pai hoje, amado. ficou 2 O dias a mais. aniversário dele, eu nem sei se ele lembra do aniversário dele. Ainda teve isso, ainda foi aniversário Se do ele- homem na sequência, pô. Se ele sobreviver a Chicago, ele vai lutar aí no Rio de Janeiro. Eu tô mais preocupado em ele sair de Chicago vivo. Tô mais preocupado em ele voltar vivo de Chicago, Diego, do que com a luta que ele vai fazer no Rio de Janeiro. Pode colocar qualquer um no Rio de Janeiro pra ele, só me coloque ele dentro desse avião vivo, pelo amor de Deus. A última informação que eu tive, Flávio, é que o time que estava lá ontem, né, se dividiu em 3, para cada um ficar 8 horas com ele, porque ele não dormiu, né? Não dorme, Não não dormiu. dorme. Cada um tinha um turno de 8 horas só para ficar ali, ver se A algo ia vigília. acontecer. Aí ficou Mas o Cris, a normalmente ele Kaline. não dorme, tá? Ele não dorme. O Carlos Prates, ele dorme tipo 3, 4 horas por dia. Não dorme mais que isso. Ele tem uma ansiedade muito forte. Ele não dorme. O Carlos Prates não dorme, mano. É 3, 4 horas. Máximo que ele dorme por dia. Normalmente, né? Imagina no aniversário dele. Exatamente. Pô. Ô, Diego, tem duas Pois coisas não. aí que eu quero falar com o Flávio aqui, aproveitar. Uma é o UFC Rima, vão guardar. Porque eu quero perguntar, pô, você levantou essa bola da questão da ansiedade do Carlos. Cara, já que você acompanha o Carlos Prates há tanto tempo, você estava com ele nas principais vitórias recentes e aí teve a derrota contra o Ian Gary e agora volta novamente a vencer. Como é que foi o Carlos pós-derrota para o Ian Gary? Você acha que ele absorveu de uma forma realmente positiva? Agora com a vitória a gente sabe que deu certo no final das contas, mas como é que foi o pós-derrota pro Ian Gary, pro Carlos Prates? Porque ele estava vindo uma confiança muito grande, não estava sabendo que era derrota, e realmente fazia sentido, né, a confiança que ele vivia, e acabou sendo derrotado. Como é que foi trabalhar esse pós-derrota para agora conseguir, o principal nocaute da carreira, a principal atuação da carreira dele no UFC, pelo menos na minha opinião, o nocaute que eu acho que vai ficar marcado aí por anos, cara. Sim. Na verdade, senhores, o Carlos Prates, ele é muito experiente em relação a vencer e a perder.
O Carlos Prates tem 100 lutas de Muay Thai, já participou de grandes eventos pelo mundo, já perdeu grandes batalhas, já venceu grandes batalhas. Então, eu acho que o aprendizado maior nessa derrota para o Ian Gary foi para o time, foi para a equipe. A equipe aprendeu muito com essa derrota. Nós melhoramos muito através dessa derrota e aprendemos muito. O Carlos Prates continuou fazendo exatamente aquilo que ele deveria ter feito. Ele continuou sendo exatamente aquilo que ele era. Não mudou muita coisa não em relação ao Carlos Prates. Só que a seriedade que ele encarou agora, na verdade não ele, me perdoe, o time encarou agora o Geoff Neal com uma seriedade tão grande, porque a gente sabia o perigo que era enfrentar o Geoff Neal. E o que aconteceu com o Ian Gary é que a gente desmereceu o Ian Gary. E eu vou falar para vocês que eu desmereci o Ian Gary. Eu tive uma parcela de culpa muito grande. Eu achava que o Ian Gary era bunda mole, eu achava que o Ian Gary não era pronto para ele, eu achava que o Ian Gary não estava pronto para morrer, eu achava que o Ian Gary... Comecei a falar coisas, tirar o Carlos Prates de um cenário que era o cenário que ele deveria estar, encarar o Ian Gary, porque o cara não chega a ser sétimo, quinto da categoria, sendo um bunda mole, sendo um cara que não tá pronto para morrer ali, para dar tudo que ele tem. E eu vi o Ian Gary, mano, e porra, te juro, cara, a gente desacreditou do Ian Gary. O time, e eu falo time, eu falo em especial em meu nome, e eu não acreditei que o Ian Gary era tão duro, e era um cara que se entregaria tanto à luta como ele se entregou. Nos surpreendeu de forma positiva. Aprendi muito com o Ian Gary. Nunca mais na minha vida eu desmereço ou desacredito de nenhum adversário nosso. E dentro dessa situação de aprendizado, a gente sempre colocou o Carlos Prates com o pé no chão, assim. Sabíamos da capacidade técnica e física e mental dele. Sabíamos que ele tinha todas as condições de vencer esse adversário agora que ele venceu, o Geoff Neal, mas dentro de um respeito enorme que a gente não teve com o Ian Gary. Então a gente aprendeu muito com o Ian Gary, quero agradecer a ele, a equipe dele, pela seriedade, pela forma como encararam a luta e pela dificuldade que eles trouxeram para o Carlos, mas daqui para frente a gente não erra mais. Aprendizado, fomos nós que tivemos. Nós tivemos que aprender, que eu acho que isso foi o que marcou bastante nessa derrota com o Ian Gary. Show de bola. UFC Rio, Flávio, entrega logo aí, que tá todo mundo querendo saber. Quem vai ser o oponente do Carlos? Cara, eu não sei, te juro, assim, na minha... A minha vontade, tá? A minha vontade. O Rodrigues. Daniel Rodrigues. Acabou de vencer o Holland. Número 13. Número 3. Pega o Rodrigues. Quebra o Rodrigues no cacete. Acho que é uma luta boa pro Carlos. Acho que o Carlos passa por ele bem. E também é o final de ano já, né? O Carlão quer ir pras festas, então o Carlão não quer estar machucado. Eu também não quero que o Carlão fique machucado no final de ano. Ele já quer curtir, já ganhar mais um bônus. Acho que o Rodrigues é um cara que vai trazer uma certa dificuldade ali, é um cara durável, mas não é um cara que vai dar muitos problemas, não. Acho que o Carlos performa em cima dele. Para mim era o seguinte, né? Ou era o Rodrigues, ou era o campeão, o que ele chamou o nome, me perdoe o inglês, esqueci o nome dele. Leon Edwards. Como o Leon Edwards está fora de cogitação, não tem como a gente pegar o Leon Edwards no Rio de Janeiro, impossível, né? Então a gente vai para cima do Rodrigues. Eu sei que o Michael Page chamou ele também, né? Sim. Seria uma luta interessante também para ver. Mas a gente também tem que ver também, senhores, o seguinte. Vamos pensar no negócio em si, tá? O Carlos Prates hoje está no segundo contrato dele. Ele vai fazer agora a última luta do contrato. É uma bolsa baixa. Não está ganhando o suficiente ainda, né? Para enfrentar o Page, Leon Edwards. Leon Edwards. Para enfrentar uns caras desses, senhores, pô, o UFC tem que abrir a maleta. Aí abriu a maletinha. E esse é um trabalho do Lucas que está sendo muito bem feito, por sinal. E eu sei que agora vai ter uma renovação também. Então vamos pensar passo a passo. O Rodrigues no Rio de Janeiro é uma ótima luta para o cara não se afirmar como realmente um mágico, né? Porque eu acho que, acima de tudo, senhores, o Carlos Prates, ele é tido como um fenômeno, como um cara que dá show, que o público quer ver. Então a gente quer ver luta, a gente quer ver o Carlos brilhar. Bota lá um coelhinho lá pra raposa caçar,
Bota o Rodrigues lá na nossa frente lá. Vamos dar um nocautaço nele, daqueles que vai fazer com que o público pira, que o nome do UFC cresça, que a gente fique feliz. E tá da hora o jogo. Ele vai pro final do ano, vai pro Ubatuba, vai pro navio, pro show do Menos é Mais, sorriso maroto. Ai, que divertir, Carlão. Seu trabalho tá feito. Só música de qualidade duvidosa pro Carlos, né? Não, porra. Cara, mas eu gostei da pedida do Daniel Rodrigues e eu quero saber assim, o Flávio, vindo pro Rio, vencendo no Rio, qual é a projeção pro ano que vem? Porque você falou que por agora não faz sentido nenhum pegar o Leon Edwards realmente, até porque seria um camp curto, né, um camp ajeitado, digamos assim. Uhum. Qual é a projeção se vocês pudessem pegar uma luta com tempo, uma grande luta pro Carlos, qual é a luta que vocês querem? O Leon Edwards, que é uma luta que ele vem chamando há muito tempo já, né? Ele quer lutar com o Leon Edwards. E eu acho que é uma luta que casa, né? Eu acho que são dois grandes strikes, são dois caras muito bons na parte de trocação ali. E eu acho que vai dar uma excelente luta pro público. É uma luta muito boa mesmo. Todo mundo quer ver essa luta, né? Faz sentido a gente colocar essa luta em evidência. O que a gente entende é que, galera, o Carlos Prates é aquele menino que vai ser, assim, uma das maiores estrelas do UFC. E para isso a gente tem que colocar ele em boas lutas mesmo, em lutas que realmente façam sentido, que a gente queira ver, assim, né? Não acho, assim, legal agora você pegar uma estrela dessa, colocar com esses caras que amarra, que fica agarrando esses daguestaneses, esses caras que não quer lutar, assim, sabe? Não que ele não esteja pronto. Não tô falando isso. O Carlos Prates está pronto para qualquer um da categoria. Mas, pô, vamos deixar o menino brilhar. Vamos colocar ele nos holofotes, sabe? O UFC precisa de estrelas. O Carlos Prates é uma estrela em ascensão. Então, hoje eu quero ver muito o Carlos Prates lutar com o Edwards, com o Rodrigues, com o Michael Page. São caras que, para mim, fazem total sentido, porque eu tenho certeza que vai ser uma luta excitante para todos, assim. E é uma luta que agrada o Carlos, sabe? Se o Carlos perder luta lutando e saindo na mão e fazendo tudo que tem que fazer, é uma coisa que para ele, por mais que seja triste, mas ao mesmo tempo ele sabe que ele fez tudo que ele pôde fazer ali para ganhar a luta. Então é isso, eu prefiro o Leon Edwards num futuro aí próximo, que seja o Edwards na nossa frente. Eu acho que Michael Page e Carlos um dia vai fazer muito sentido pro UFC e eu concordo absolutamente com o que você falou. Para enfrentar os caras que ganham muito dinheiro, você tem que ganhar muito dinheiro também. Claro. Tem que ter esse retorno. E eu acho que é isso, cara. Se falta uma luta, se ele já tem 2 lutas no segundo contrato, faz mais uma, renova, mete um bônus, outro highlight, ganha dinheiro pra caramba e aí marcha para pegar os caras famosos, fazer dinheiro e é isso. Você acha que 2026 dá para beliscar o cinturão pro Carlos? Cara, eu acho que assim, de verdade, é uma categoria muito difícil. Bem difícil. Sim. Eu acho que é uma das categorias mais difíceis que tem no UFC, é a categoria do Carlão. Hoje eu não projeto a ideia de cinturão. Eu trabalho passo por passo, né? Assim como eu trabalho passo por passo, hoje para mim, o Caio Borralho tá bem próximo ali de uma disputa, porque já fez todo esse caminho para chegar até lá. O Jean Silva tá nesse caminho também, mas porque também o Jean Silva tá numa categoria também que não é uma categoria tão acirrada como a do Carlos Prates, não é tão acirrada. E o Jean Silva se destaca muito nessa categoria. Você já olha pro Jean Silva e você vê que o Jean Silva realmente ele pode ser campeão da categoria. Sabe, pelo contexto geral da própria categoria, né? O Jean Silva ele tem poucos arquirrivais nessa categoria. Ele tem uns 2, 3 ali que eu realmente falo, mano, esse cara realmente pode vir a dar trabalho, mas de um modo geral o Jean Silva ele é um pacote completo para vencer essa categoria. Acho que a categoria ela caiu bem no colo dele ali. Agora, o que eu quero ver é o Carlos Prates brilhar. A minha projeção para amanhã, para depois de amanhã, para as semanas que vêm, para os meses que vêm, é que o Carlos Prates brilhe. Que eu sei o quão feliz ele é brilhando, quão feliz ele é fazendo as pessoas felizes, o quão feliz ele é dando show. Ele ama dar show. Ele ama ver as pessoas felizes, falarem o nome dele, ele sair cantando, beijando mulher, tirando camiseta embalada, tomando cachaça que a gente nem sabe da onde vem a procedência dessas porcaria. Mas o Carlos é um cara muito feliz, então assim, eu como amigo dele pessoal, eu preciso ver o Carlos Prates feliz. Se isso trouxer o cinturão, da hora, beleza, bacana. Se não trouxer o cinturão agora,
que ele continue sendo feliz, ganhando dinheiro, fazendo as pessoas felizes, sorrir, curtirem, vibrarem a vibe dele. É isso que eu quero pro Carlão. Não tenho muitas projeções pro futuro quanto a ele, a não ser a ideia e a necessidade de fazê-lo feliz. Pô, espetacular. Bonitas palavras. Bonitas Pô, palavras. lindas palavras. Eu quero só... Não sei quanto tempo mais a gente tem com o Legendário, mas eu quero fazer... Só para avisar, o Flávio falou que tinha um mais 6 minutinhos eu tenho, que eu tenho que buscar meu filho às 4. Vou fazer minha última, então. Vou fazer minha última pergunta. Vontade, irmão. Quero estender a você uma questão que o debate está rolando aí na internet, e você estava lá, foi testemunho ocular. A luta principal foi chata ou não foi chata? O pessoal está se dividindo se foi ou uma grande apresentação técnica do Chimaev por ter conseguido anular o Duplessis, ou ao mesmo tempo o Chimaev foi chato por não tentar atacar um pouco mais. Foi chata ou não foi chata? Qual é a sua leitura? Você, principalmente, que é um cara que entende tanto dessa parte de grappling, né? Assim, não vou falar que foi chato ou que deixou de ser chato, né? Ele fez o que tinha que ter feito para ser campeão, né? O jogo dele. Faltou elementos, né? Eu particularmente, eu me decepcionei. Eu tinha a ideia que ele daria mais, né? Que ele seria mais, né? O Lobo, né? Aquele cara que ele vem e arranca membros, né? Então, da minha parte, assim, como um cara que gosta do grappling, eu vi que faltou elementos, né? Ele usar mais o ground and pound, os cotovelos, e ele machucar mais o Duplessis. O Duplessis muitas e muitas vezes teve em posições para ele encerrar a luta ali, sem depender da finalização, né? Mas com ground and pound mesmo, ali travando o braço do Duplessis ali no 69. Ele tinha posições ali espetaculares para acabar com ele ali, mas acabou não usando. Então, assim, da minha parte, teve uma certa frustração, porque eu achava que ele encerraria a luta ali em certas posições, mas ao mesmo tempo eu tenho que parabenizá-lo, fazer o que ele fez com o campeão, da quantidade de quedas que ele deu, ter o nível de domínio que ele teve contra um campeão tão bom quanto que é o Duplessis, não é fácil, né? O cara tem que ser espetacular, né? Então o cara é um cara que a gente vai ter que tomar cuidado, temos um bom plano para ele, já... Lógico que a gente vai passar agora pelo Imavov, vamos meter a porrada no Imavov, e você pode ter certeza que o Caio Borralho, ele não vai passar pelo que o Duplessis passou. Porque o Caio Borralho, ele não vai fugir do chão. O Caio Borralho tem um grappling fenomenal. O chão do Caio Borralho está à altura do chão de Chimaev. Ou melhor, se tratando de jiu-jitsu, né? Um faixa preta legítimo, assim. O que o Chimaev leva vantagem, isso aí ninguém discorda, é com a parte de wrestling dele, que é absurda, né? O cara é espetacular, assim. Assim, repito, eu fiquei decepcionado em certas ocasiões por ele não ter usado mais o ground and pound. Achei que faltou. Então, na coletiva ele falou, né, que era o plano do time dele mostrar, lutar os 5 assaltos, não finalizar a luta. Que ele tentou finalizar só no 5º round. Não sei se ele quis mostrar que tinha gás, que tinha muita gente questionando o gás dele. Mas, de fato, ele tentou mais no 5º assalto, foi quando ele até acabou caindo por baixo também, né? Ele se arriscou e quase se ferrou, né? Quase entregou. Quase entregou o jogo. Se entregar esse jogo para nós, caminho sem volta. Ai, 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 que delícia. Mas mostrou que tem gás, né? Sim, não foi muito forçado, né? Vamos forçar ele, vamos ver se ele realmente tem gás mesmo, ele tendo que lutar, né? Porque ali ele não teve que lutar, né? Ele obrigou o Duplessis a lutar, mas ele realmente só ficou ali no body lock, ali controlando a luta, ficando por cima ali, se posicionando. Então foi uma luta com a qual ele teve controle, né? Agora vamos ver se ele tem gás não tendo controle sobre o adversário dele, né? Vamos ver se ele tem controle de situações de perigo, né? Onde ele tenha que fazer muita força, onde ele sinta o coração dele bater mais forte para ele sair de certas posições de risco. Vamos ver com o Caião se ele vai ter gás. Boa. Ter gás batendo é diferente do que ter gás se defendendo. Apanhando. Flávio, muito obrigado mais uma vez por parar aí na live. Tamo junto, aproveita e bom descanso. Descanso não, né? Já tá dando aula aí. Tamo junto, muito obrigado, até a próxima, velho. Até a próxima, senhores. Obrigado, viu? Uma honra. Uma honra falar com os senhores. Honra é toda nossa. Valeu.